Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, A Sua Igreja. Vou deixar aqui uma passagem, a qual Jesus, ele diz assim, ó. Então, para levar você a entender por que você deve acreditar na palavra de Deus, olha. Evangelho de João 8:26, diz assim, ó. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Nessa época, gente, a palavra de Deus não estava no mundo. A palavra de Jesus não estava no mundo, mas Jesus já estava dizendo, isso falo ao mundo. Então, nós queremos deixar aqui palavras que venham levar você a ter mais comunhão com Deus. Você entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é simplesmente que eu vá para a igreja, eu aprenda a falar de Deus, eu aprenda a buscar a Deus, eu aprenda a saber e depois deixar Deus de lado, porque eu já peguei um conhecimento, já estudei a palavra, e a comunhão, sabe, é algo, é uma intimidade, você e Deus, não é apenas um estudo, né? Vamos ler agora no versículo 29, do capítulo 8 do Evangelho de João ainda. Aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só. É a afirmação que Jesus Cristo fala a respeito do Pai, que é Deus. Que Deus, que enviou Ele, está com Ele e não tem deixado só. Como a gente está falando aqui, muitas pessoas batem no peito, que são de Deus, que buscam a Deus, que são membros velhos de igreja, e acham que pelo fato de já ter alcançado algo de Deus, Deus nunca vai deixar eles. E olha o que fala aqui, ó. Continuando ainda no versículo 29, diz assim, ó, porque faço sempre o que é do seu agrado. Então Jesus, ele declarou aqui nessa passagem que Deus não tem deixado ele só porque ele sempre faz o que é do agrado de Deus. Será que você tem buscado agradar a Deus? Porque a palavra fala lá em Isaías, né? É porque foste precioso aos olhos de Deus. Então, há cláusulas, há palavras, há versículos, há escrituras sagradas suficiente para provar para você que se você o abandonar, ele vai te abandonar. Ele não esquece de você, mas ele abandona. Então, ele deixa só sim. Se você começar a desagradar ao Senhor, ele vai te deixar só. Então, eu peço, vamos nos voltar para Deus. Se volte para Deus, meu irmão, minha irmã. Peça perdão pelos seus pecados, dobre o seu joelho. Faça como Jesus, você vê que Jesus ele falou aqui, olha, eu tenho falado para o mundo. E hoje a palavra está no mundo todo. E ele deixou claro, aquele que enviou ele não tem deixado ele só. Porque ele sempre faz o que agrada a Deus. Busque agradar a Deus. Se volte para Deus. E Deus vai se voltar para a sua vida. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja o grau que você está afastado de Deus, não importa essas coisas, sabe? Às vezes a pessoa se afasta de Deus e ela acha assim, Deus não vai mais ser comigo, Deus não vai falar mais comigo. Não importa qual sejam os seus pecados, o tamanho dos seus pecados que você cometeu, se volte para Deus, peça perdão ao Senhor, se prepare porque todos sabe que se aproximam de Jesus, sabe que haverá o arrebatamento da igreja, sabe que Jesus vai voltar nas nuvens e vai recolher as pessoas do quatro cantos da terra. Então, para que você vai querer ficar nesse mundo a qual haverá o quê? Um monte de coisas ruins, sabe? Tipo perseguições, dificuldades mesmo. Não é essa dificuldade que a gente passa aqui no mundo de hoje, não, né? Existem muitos países aí que passam dificuldades, mas haverá terremoto que nunca houve. Toda a fonte de água vai se converter em sangue. Muitas igrejas, salões, eles pregam sobre só o simbolismo, né? Então o sol vai abrasar todos os homens, eles dizem que é simbólico. Toda a fonte de água vai se converter em sangue, dizem que é simbólico. Então não, o Apocalipse ele é real, porque a palavra de Deus é real. Você vê que Jesus aqui, ele disse, isso fala ao mundo. Então quer dizer, muitas pessoas da época poderiam falar, como que ele está dizendo que está falando para o mundo se ele está falando aqui só para a gente? Né?
E a palavra era só para o povo ali, né, de Israel. Então, as leis, eles não aceitavam muito, assim, sabe, que as pessoas, que a palavra chegasse no mundo. Tanto que Deus enviou o apóstolo Paulo, né, e a palavra pôde sair lá de Jerusalém. Então, você tem que ver o seguinte, que a palavra ela é verdadeira, né, e as pessoas têm virado ela, tipo, transformado ela, mas Deus ele fala que é contra, né, as pessoas que furtam as suas palavras. Então, vamos se voltar para Deus, que você só tem a ganhar com isso. Você só tem, não importa o problema que você esteja passando, não importa o pecado que você cometeu, não importa o tempo que você está afastado do Senhor, se volte para o Senhor enquanto se pode achar. Amém.